Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre os principais inimigos de Jesus de um modo que talvez você nunca ouviu. Nós traremos detalhes sobre a vida do rei Herodes e a sua relação com o Império Romano. Nós também abordaremos sobre a terrível seita chamada farisaísmo, o inimigo número 1 de Jesus. E por fim nós veremos as profecias bíblicas que apontam para a queda de todos os poderes constituídos na terra. E prepare-se para compreender o plano divino para o governo vindouro de Cristo e quais serão os impactos para a humanidade. Nos tempos de Jesus, a grande potência política era o Império Romano, que havia invadido a Terra Santa, Israel. E devido à grande força militar de Roma, o povo de Israel teve que se sujeitar ao domínio de um povo estrangeiro. E os romanos oprimiam Israel com altos impostos e com violência. E eles escandalizavam a fé dos israelitas com as festas pagãs e devoção a vários outros deuses que Roma cultuava. E o povo detestava a propaganda utilizada pelos romanos, os monumentos que eles erguiam em honra de César, do imperador, e os muitos deuses. Isso causava repulsa no povo de Israel. E nem mesmo as grandes obras, como a abertura de estradas, aquedutos, as pontes, tudo isso não era suficiente para o povo aprovar a presença dos romanos no seu território. Então, o clima entre o povo de Israel e os romanos era bem tenso. E no ano em que Jesus nasceu, quem reinava era o rei Herodes, um homem que subiu no trono não porque ele herdou a coroa dos reis anteriores, mas porque ele recebeu uma indicação do Império Romano. Então, portanto, Herodes não contava com o apoio do povo porque ele não era o legítimo rei de Israel. Na verdade, ele era um tipo de mercenário pago por Roma. Ele era um traidor da própria pátria. E o povo de Israel, portanto, era carente de uma figura política que compartilhasse dos mesmos ideais de liberdade, de independência, de paz, de prosperidade para a nação. E nesse cenário, os magos do Oriente chegam a Israel perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E se referindo ao menino Jesus. E ao ouvir isso, o rei Herodes se sentiu ameaçado, ele temeu perder a coroa. E como ele não tinha informação do exato endereço de Jesus, ele apenas sabia que o Messias, segundo a profecia, deveria nascer em Belém. Então o que ele faz? Ele ordena o extermínio de todos os meninos abaixo de 2 anos, mas os pais de Jesus conseguem fugir com ele para o Egito e só retornam após a morte do rei Herodes. O rei não temia a Deus, então ele fez do seu trono, do seu cargo, a sua própria religião, o seu próprio Deus, sua razão de viver. E assim ele se tornou um tirano para defender os seus próprios interesses. E o maior medo dos tiranos é com certeza o surgimento de uma nova liderança, uma nova voz que se levanta e começa a ser aclamada pelo povo. Por isso, Herodes tentou contra a vida de Jesus. Ele sequer esperou Jesus crescer. Ele quis matá-lo no berço, de tanto que ele era obcecado pelo poder. E o tempo passa, e Jesus agora está com cerca de 30 anos, e ele começa a espalhar sua mensagem por toda a Israel. E o Império Romano ainda continuava lá, dominando sobre o povo. E imagina a cena: soldados, cobradores de impostos pelas ruas. Muitos deles queriam, além do seu salário, garantir uma renda extra. E então peculato, apropriação, desvio, suborno, propina foi se alastrando. E esse foi o princípio, ou um dos fatores que levaram à queda do Império Romano, que ocorreu tempo depois. Porque a corrupção enfraquece qualquer regime, ela desguarnece, desestabiliza qualquer governo. Porém, algumas pessoas inseridas nesse contexto político romano
foram alcançadas por Jesus, como, por exemplo, o jovem Levi. Ele trabalhava para Roma, era cobrador de impostos, e a mensagem de Jesus o convida a sair desse meio. Então ele se torna o apóstolo Mateus, o escritor de um dos 4 evangelhos. E outro exemplo foi Zaqueu, o publicano. Ele era chefe dos cobradores de impostos, aquele mesmo que subiu na árvore para ver Jesus passar. Zaqueu se propôs a devolver até 4 vezes mais aquilo que ele poderia ter tomado injustamente do povo. E Jesus também converteu o coração de um centurião romano que demonstrou grande fé quando pediu cura para um dos servos da sua casa. Então, felizmente, algumas pessoas se regeneram e mudam de vida. E as intervenções de Jesus eram nesse sentido, trazendo renovação espiritual, trazendo cura e salvação para as pessoas. Jesus não atacava diretamente a política romana. Ele nem quis tirá-la do poder, porque ainda não era o momento. Jesus combatia fervorosamente o sistema religioso, que era corrompido na época, e que era também representado pelos fariseus. Esses sim foram os maiores inimigos de Cristo. E Jesus dizia que eles não iriam entrar no céu e ficavam impedindo os outros de entrarem também. E Jesus os chamou de guia cego, porque eles não compreendiam a palavra de Deus na sua profundidade para repassá-la adiante, e assim o povo perdia a oportunidade de conhecer a Deus. E dessa forma Jesus comparava esse povo como ovelhas que não tinham um pastor para orientá-las, para protegê-las. Então Jesus tomou a responsabilidade para si e disse: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus criticava as práticas dos fariseus, ao invés deles se arrependerem dos seus erros, eles se enfureciam e tentavam calar Jesus, tentavam denegrir Jesus, dizendo que ele tinha pacto com Beelzebul, que era um blasfemador, que Jesus não era de Deus, que não vinha da parte de Deus. E, na verdade, para um fariseu, só era de Deus quem concordasse com eles o tempo todo. Eles eram pessoas que gostavam de ser elogiadas, eles não abriam mão de ter uma boa reputação, mesmo fazendo o que era errado continuamente. E Jesus não era aquele tipo de mestre que passava a mão na cabeça deles. Muito pelo contrário, Jesus os confrontava, porque o verdadeiro amigo é aquele que nos avisa quando a gente erra. E Cristo dizia que os fariseus devoravam as casas das viúvas, porque eles viviam pedindo dinheiro aqui e acolá, que eles eram verdadeiros sanguessugas, que nunca se saciavam. Eles sempre estavam procurando, arranjando um meio de arrancar dinheiro de alguém, tanto do rico quanto dos pobres. E os fariseus também não davam crédito à mensagem de Jesus e tentavam desconstruir os ensinamentos dele, criticando as suas curas, as curas que Jesus realizava, o perdão que Jesus concedia para as pessoas. E essas discussões aconteciam em público. Então, inevitavelmente, Jesus ganhava da parte de alguns do povo um status mais de figura política em ascensão do que um líder espiritual. Havia uma expectativa entre o povo que Jesus pudesse livrá-los da mão do Império Romano e dos fariseus, porque todos estavam cansados de serem explorados e humilhados por estrangeiros na sua própria terra e também pelos religiosos da época. E o povo começou a nutrir essa esperança de ter Jesus assumindo a coroa de Israel e governar sobre eles naquele tempo. Mas não era esse o plano de Deus para aquele momento. E então, Jesus, quando chega em Jerusalém para a celebração da Páscoa, a multidão recebe Jesus clamando: Hosana, bendito seja o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então vejam que eles chamaram Jesus de Rei, e os fariseus não suportaram ouvir Jesus ser chamado de Rei. Jesus está na principal cidade de Israel, reunindo multidões à sua volta, derrubando a mesa dos cambistas no templo, pregando a palavra com autoridade. Então eles disseram: se todos começarem a crer em Jesus, e os romanos, quando sentirem que estão perdendo espaço para Jesus, os romanos vão se rebelar contra nós e vão massacrar todo o povo de Israel. Então o sumo sacerdote disse que nesse caso seria melhor que só um homem morresse pelo povo do que uma nação inteira.
Então os fariseus se apressaram em entregar Jesus e colocá-lo diante do sacerdote Caifás e das autoridades romanas, para que eles pudessem sentenciar Jesus à morte de cruz. Então eles contaram com a ajuda de Judas Iscariotes para isso. Então Jesus foi capturado e ficou diante de Caifás, o sumo sacerdote, diante do rei Herodes e diante também de Pôncio Pilatos. Mas Jesus não se defendeu das acusações. E assim se cumpriu a profecia do profeta Isaías, que disse que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então, os fariseus e os romanos condenavam Jesus, achando que com isso estavam impedindo ele de governar Israel. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava cumprindo o seu plano de salvação para a humanidade com o sacrifício do seu Filho Jesus para a remissão dos nossos pecados. E ressuscitando ao terceiro dia, Jesus venceu a morte e os inimigos dele. E ele foi visto por mais de 500 testemunhas, conforme afirma o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E após 40 dias, Jesus subiu ao céu para junto do Pai e hoje ele está sentado em um trono à direita de Deus. E ele prometeu retornar. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e eles, juntamente com os vivos, verão Jesus surgindo em meio às nuvens do céu. E o livro do Apocalipse diz que Jesus virá montado em um cavalo branco e no seu manto, na sua coxa, estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque de fato é isso que Jesus é. E nesse grandioso dia, o rei Herodes, Pilatos, os fariseus e o sumo sacerdote Caifás, que foram os principais inimigos de Jesus, verão que a terra pertence a Cristo e ele é o verdadeiro rei e o verdadeiro sacerdote. E ele chega dessa vez para governar a terra. E aqueles soldados que zombaram de Cristo, colocando uma coroa de espinho nele, verão que Jesus possui a sua coroa real, e aquele que pendurou a placa na cruz, fazendo piada, escrevendo Jesus, Rei dos Judeus, esses ficarão também atemorizados, porque eles verão que realmente Jesus é o grande rei, não só dos judeus, mas de todos os povos da terra. E Jesus vai purificar a terra, vai varrer toda a corrupção e toda a maldade, para estabelecer o seu reino eterno. Ele irá tomar todos os poderes constituídos, tanto os da direita quanto da esquerda, os governos comunista, socialista, capitalista, poder executivo, legislativo, judiciário, os poderes do exército, da marinha, da aeronáutica. Então, ninguém mais terá o poder sobre as nações. O apóstolo Paulo disse que Cristo vai destruir todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder da terra. E também as falsas doutrinas de religiões que não ensinam a verdade eterna da palavra de Deus, elas também serão arrancadas da terra, porque Cristo será a única voz a direcionar a terra com seus ensinamentos. O mundo vai se resumir em Cristo e os seus fiéis. O profeta Zacarias disse que haverá um só Senhor e o nome de Cristo será o único nome. E essa é uma péssima notícia para os ditadores espalhados pelo mundo e para os falsos mestres também, porque o profeta Daniel disse que o domínio de Cristo é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então perceba que na primeira vinda de Cristo, ele veio com uma proposta de santificar as pessoas através do arrependimento sincero pelos pecados cometidos, através do batismo para uma vida consagrada a Deus. E assim, há mais de 2000 anos atrás, Jesus abriu a chamada Porta da Graça. E esse trabalho de Cristo está em plena atividade. Ele está chamando e capacitando pessoas para amarem a lei dele e desejarem ansiosamente o retorno de Jesus. E na segunda vinda de Cristo, ele vai reunir essas pessoas e governar a terra. Porque só pode fazer parte do governo vindouro de Cristo quem aprende a pensar como ele. Ele disse: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, ele nos pede a nos tornar um com ele. Ele expressou o desejo de nos fazer participar do seu reino. Ele nos disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa promessa vai ser cumprida integralmente na volta de Cristo. E enquanto Jesus não volta, nós devemos odiar a injustiça do mundo, porque só pode ser um súdito do Rei Jesus quem não se conforma com o mal, quem condena na sua alma as práticas do mal. O reinado de Cristo é de luz, é de verdade, e nesse reino não entra nada que seja impuro. Então, a gente já tem que começar a se adequar para participar do reinado de Cristo desde agora, para não correr o risco de ficar de fora, conforme nos orienta o livro do Apocalipse, que diz: em todo tempo sejam brancas as tuas vestes. Esse é um grande desafio para nós, nos mantermos limpos e de pé diante de um mundo de sujeira. A exemplo da garça, que ela é obrigada a buscar o seu alimento no meio da lama, mas ela não rola na lama. Ela vai graciosamente se movendo, com prudência, para não sujar suas penas e preservá-las sempre alvas, sempre brancas.